Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar duas fórmulas simples, mas que podem ajudar você não só no seu dia a dia, diretamente utilizando elas, mas também utilizando elas para complementar outras fórmulas. A fórmula que a gente vai ver hoje é a fórmula do e a fórmula do ou. Bom, vamos ver primeiro a fórmula do e. E o que ela faz? A fórmula do e ela vai validar se duas condições, dois critérios, duas perguntas que você fizer para o Excel estão certas ou não. Por exemplo, aqui nós temos uma planilha de academia e temos 3 alunos. Esses alunos eles precisam assinar um contrato e precisam pagar a matrícula. E eu quero saber se eles já fizeram essas duas coisas, ou seja, se ele já assinou o contrato e se ele já pagou a matrícula. Tá vendo? Como são duas perguntas, duas respostas e eu uso o e no meio. Eu quero saber se ele assinou o contrato e se ele pagou a matrícula. Então o que eu vou falar para o Excel? Colocar igual aqui, igual e. Só isso. Vou falar. Qual é a lógica 1? Eu quero saber. Essa célula aqui é igual a o quê? Assinado. E eu vou colocar assinado entre aspas, porque texto dentro de uma célula, ou melhor, dentro de uma fórmula, é sempre entre aspas. Então vou escrever aqui assinado. Vou fechar aspas e vou dar ponto e vírgula. Agora qual é a lógica 2? A lógica 2 é que a minha célula aqui do lado, que é a C3, onde está a matrícula, seja igual a, entre aspas, paga. A matrícula tem que estar paga. E vou fechar meu parêntese. Só isso. Vou dar um Enter e ele vai me dar aqui de aumentar que esse status é verdadeiro. Ou seja, as duas lógicas que nós colocamos aqui, as duas perguntas, são certas, são verdadeiras. Eu perguntei, Excel, confere para mim se o P3 é igual a assinado. Ele vai conferir e falar, é. Tá bom. Agora confere se o C3 é como pago. É como pago. Os dois estão certos? Então, coloca verdadeiro. E se um deles não estiverem certo, por exemplo, aqui embaixo, um está assinado e o outro está pendente. Aqui está um pendente e o outro pendente. Ou seja, um certo aqui e aqui não tem nenhum certo. Qual vai ser a resposta? Vai ser falso para os dois, porque quando a gente usa o e, a gente quer que uma coisa e a outra sejam verdadeiras. As duas têm que ser verdadeiras para dar o status de verdadeiro. Agora pensa uma coisa, você lembra de alguma fórmula, alguma função que tenha essa questão de verdadeiro ou falso? Bom, se você não lembra, eu vou te falar, é a fórmula do se. Lembra da fórmula do se? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. A fórmula do se, a gente faz uma pergunta para o Excel, a gente fala, Excel, se isso acontecer, faça aquilo. Só que eu tinha só um critério. Eu falava com o Excel, se esse contrato for assinado, coloque status assinado, por exemplo. Só que agora eu quero que o Excel analise duas coisas para mim. E eu quero que me deem uma resposta. Vamos fazer aqui fora, vocês entenderem? Igual se. Repara que o se tem um teste lógico, um só, e tem o valor verdadeiro e o valor falso. Não é exatamente isso que nós tivemos aqui? Um verdadeiro e um falso. Então a gente pode pegar essa fórmula que está aqui dentro, que é a fórmula do e ele dá uma resposta verdadeira ou falsa, e colocar dentro do Excel. Vamos, por exemplo, copiar. Vou copiar essa fórmula aqui para a gente não precisar fazer de novo, tá? Copiar a fórmula do e e vou colocar aqui um C igual C. Qual é o meu teste lógico? Qual é o meu teste lógico? É esse daqui. São dois testes lógicos, o e. Então, o meu teste lógico é essa expressão toda. Eu quero que o Excel verifique se os dois são corretos, se está assinado e se está pago ao mesmo tempo. Então, essa fórmula do e é o meu teste lógico. Eu coloco dentro do se. Vou dar ponto e vírgula. Valor C verdadeiro. E qual verdadeiro? É essa linha aqui, onde os dois estão certos. Verdadeiro, eu quero que coloque aqui aluno, entre aspas, texto é sempre entre aspas, aluno matriculado. E vou fechar aspas. Esse é o meu valor C verdadeiro. Então, se o Excel analisar os duas células e as duas forem um assinado e outro pago, ele vai falar que o aluno está matriculado. E vou colocar ponto e vírgula. E se for falso, ou seja, se uma só estiver certa ou se nenhuma das duas estiverem certas, se forem esses dois casos aqui embaixo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque aluno pendente.
E pronto. E agora eu vou fechar a minha fórmula do C. Essa aqui é a meu C falso. Esse é o meu C verdadeiro. E a expressão do E como um todo é o meu teste lógico. Eu vou testar as duas coisas. Então, vou dar um Enter. E ele vai falar, olha, esse aluno aqui está matriculado, porque ele já assinou o contrato e já pagou a matrícula. E se eu puxar aqui para baixo, ele vai falar, olha, aluno pendente, porque ainda está faltando alguma das duas coisas a serem feitas. Mas nós temos também a questão do OU. Além do E, temos a fórmula OU. Vamos aqui para a próxima abinha, onde vai ver o OU. E o OU, nós temos aqui uma loja onde temos 3 vendedores. A quantidade que cada um vendeu, seja quantidade e valor nessa coluna. E vamos dizer que a gente vai dar um bônus para esses vendedores. Então, quem vai ganhar um bônus? O bônus vai ser pago para quem tiver vendido 30 ou mais produtos, ou quem tiver vendido mais do que 5 mil reais. Então, qual seria a fórmula aqui? Eu vou colocar a fórmula do igual ou. Por quê? Olha o que eu falei. Tem que ser mais do que 30 produtos ou mais do que 6 mil reais. Então, vou colocar lógico 1. A quantidade de produtos tem que ser maior ou igual a 30. Ponto e vírgula. Qual é o meu lógico 2? O valor que essa célula aqui traz, o C3, tem que ser maior ou igual a 5 mil. Então, você reparou qual é a diferença para o E? O E nós queríamos que um fosse assinado e o outro fosse pago. Era obrigatório que as duas estivessem corretas. Aqui no OU não. Aqui só um precisa estar correta. Eu quero que ele venda mais do que 30 ou que ele venda mais do que 5 mil reais. Vou dar um Enter aqui para a gente ver. Esse primeiro caso é falso, porque ele vendeu menos do que 30 e vendeu menos do que 5 mil reais. Vou puxar aqui para baixo. Esse caso aqui deu verdadeiro. Por que se ele vendeu menos de 5 mil? Mas ele vendeu 30 ou mais. Então é ou isso ou aquilo. Então, se ele tivesse vendido um ou outro, a gente já daria o bônus para ele. Então ele aqui está como verdadeiro. E o de baixo também está como verdadeiro. Porque, no caso, os dois critérios foram atendidos. Mas se eu tivesse posto aqui 5 vendas apenas, ainda assim seria verdadeiro, porque ele vendeu mais do que 6 mil. Mas se fosse 2 mil vendas, seria falso, porque agora nenhum dos dois critérios estão certos. Então, vamos voltar aqui para o verdadeiro. E aqui nesse caso a gente pode usar o C também, da mesma forma que nós colocamos lá. Então, vou colocar aqui, copiar essa fórmula, a gente poupar nosso tempo, fórmula do OU. Vou colocar 1 igual C. Qual o teste lógico? Meu teste lógico é isso ou aquilo. Vou colar meu teste lógico, é o OU, a fórmula do OU. Ponto e vírgula, valor verdadeiro. O que eu quero escrever se o meu valor for verdadeiro? Eu vou colocar aqui, ganhou o bônus, por exemplo. Fechar. E ponto e vírgula se o valor for falso. Por exemplo, esse caso aqui o valor vai ser falso. O que essa vendedora Paula ela vai ganhar de bônus? Nada. Então vou colocar aqui, por exemplo, 100 bônus. Vou fechar meu parênteses e vou dar um Enter. E aqui vai aparecer 100 bônus para a vendedora Paula. Mas se eu puxar para baixo, esses dois aqui de baixo vão ter que ganhar o bônus, porque o status é verdadeiro, porque pelo menos um dos critérios, ou os dois critérios, são verdadeiros de acordo com as fórmulas que nós escolhemos. Então, viu como é muito simples e fácil de entender essas fórmulas? Tem que ser isso e aquilo, ou na outra tem que ser isso ou aquilo. E você pode incluir elas no nossa fórmula do C, já muito conhecida nossa, que vai abrir um leque de possibilidades muito grande para fazer um relatório, por exemplo. Bom, pessoal? Bom, essa foi a dica de hoje. Se gostou, já curte aqui e manda pro seu amigo esse vídeo também, compartilha, que ajuda muita gente. E não esquece também de seguir a gente aqui e lá no Instagram. Qualquer dúvida, comenta ou manda mensagem pra gente. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica e até a próxima.